com você. Nós temos uma palavra, eu creio que Deus trouxe uma palavra no nosso coração, que eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua tão maravilhosa graça, pela Tua fidelidade, pela bondade do Senhor que se faz presente, Senhor, mais uma vez nas nossas vidas. Nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para engrandecer ao Senhor, para testificar, Senhor, de quanto Tu és maravilhoso, de quanto Tu és fiel. Senhor, nós não somos nada, não temos nada, somos como a folha que o vento leva, Senhor. Deus, mas a glória do Senhor, ela permanece eternamente, e ela é de geração em geração. Bendito seja o Senhor. Bendita seja a glória, o louvor do Teu santo e do Teu maravilhoso nome. Nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Trazemos a nossa mente, o nosso entendimento, trazemos todo o nosso ser cativos à obediência do Senhor, e nós Te pedimos, Espírito de Deus, Tu és aquele que liga todas as coisas. Ah, Senhor, Tu és aquele que dá a liga, Senhor. Tu és aquele que une, Tu és aquele que estabelece, Tu és aquele que fala, e Tu és aquele que faz todas as coisas. Para Ti, Senhor, não há nada difícil, não há nada impossível, não há coração que não se curve, Senhor. Quando Tu queres, Senhor, fazê-lo se curvar, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Não há, Pai, nenhuma vida aqui neste lugar, que esteja, Senhor, livre do Teu agir, Senhor, que esteja imune ao Teu agir, que esteja excluído do Teu agir, ó Deus, porque Tu amas a cada um, Senhor, a cada vida, Senhor, cada nome, mesmo aquele que se acha sem valor diante de Ti, mesmo aquele que acha que o Senhor já se esqueceu dele, Pai, mas nesta noite a bondade do Senhor, mais uma vez vem sobre a nossa vida neste lugar, mais uma vez vem sobre a Tua vida neste lugar, porque a misericórdia, a bondade, e o amor do Senhor não tem fim. Quando o homem já desistiu, quando a família já desistiu, quando o outro já não acredita mais, o Senhor continua acreditando, o Senhor continua estendendo a Tua mão, o Senhor continua estendendo a Tua graça, o Teu amor, porque Tu és aquele que faz brotar rios no deserto, e faz brotar, Senhor, um renovo numa terra seca, Senhor, porque Tu és o que envia a chuva, o Senhor é aquele que dá fertilidade à terra, e o Senhor é aquele que faz produzir o fruto para a glória, honra e o louvor do Teu nome. Bendito seja o Senhor, exaltado e engrandecido, seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te exaltamos e Te damos a glória, o louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus ama você. Deus acredita em você. E Deus ainda espera você. Você que acha que
Não tem mais jeito? Você que acha que o amor de Deus por você é do mesmo jeito do amor das pessoas que estão à sua volta. Um amor crítico, que cobra, que exige, que quer que você mude de qualquer jeito. Mas o amor de Deus é mais do que isso. Ele é muito maior. E hoje Deus olha para você. E Deus fala com você. Eu amo você. Eu não desisti. E eu vejo você como ninguém mais vê. Eu vejo o profundo. Eu vejo o coração. Glória a Deus. E eu vejo aquilo que ninguém mais consegue ver. Eu vejo isso em você. E sobre ti hoje está a minha graça. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero que você acompanhe comigo a hora. Vamos ter que parar esse relógio. Vamos ter que parar esse relógio. Você sabe o que é GQP? Coloquei uma cola ali, ficou fácil, né? Então, eu gostaria de falar sobre isso com você hoje. Você precisa ser um crente. Como é que é, adolescentes? Acho que você sabe melhor falar essa língua. Olha lá, ó. Eu vou contratar uma plateia só de Marcílio. Como é que é, Marcílio? Valeu, Marcílio. Você precisa ser um crente GQP. Amém? Amém. E hoje eu quero que você entenda o que é ser um crente GQP. Vamos ser um adolescente GQP? Amém. Amém. Os adolescentes não estão parecendo adolescente. Cadê os adolescentes que eu conheço? Vamos ser, tá nos jovens. Os adolescentes que eu conheço estão nos jovens. Vamos ser um adolescente GQP, galera? Amém. Amém. Vamos lá. Gente que pensa. Eu achei bastante interessante essa figura, e eu acho que ela reflete bem aquilo que a gente gostaria de falar para você nessa noite. Mente ou coração? A verdade é que dentro de nós há sempre uma guerra entre a mente e o coração. Agir com a mente ou agir com o coração? Pensar com a mente ou pensar com o coração? Se é que o coração pensa. Eu acho que o coração não pensa, eu acho que o coração apenas sente. O coração fala da emoção, da parte emotiva, da parte sensitiva da nossa vida. E a mente fala da nossa parte racional. É quando a gente age e toma decisões baseadas no racional. Então, mente ou coração? E dentro dessa perspectiva, eu quero falar com vocês sobre Sansão. Vocês estão enxergando o que está escrito aqui? Amém. Você pode então abrir a sua Bíblia aí. Vamos abrir a Bíblia logo então. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Achou Juízes 13 aí? Amém. Amém. Então deixa aberto em Juízes 13. Nós vamos ler Juízes 16, 30. Amém? Vamos lá? Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Juízes 16, 30. Esse é um versículo referente a Sansão. Mas eu quero, antes de chegar nesse versículo, eu quero caminhar com você
a respeito desse homem chamado Sansão. Pode deixar aí por enquanto. Qual é o próximo? Isso. Sansão é um cara para lá de excêntrico. O que é uma pessoa excêntrica? É uma pessoa diferentona. Alguém disse esses dias, acho que foi um dos meus irmãos que falou assim: um rico calça um chinelo havaiana, bota uma bermuda e vai para um lugar chique, dizem que ele é excêntrico. Se um pobre faz isso é porque ele é pobre mesmo, né? Mas se o rico faz, ele é excêntrico. O cara é diferentão, né? Vem para uma festa de casamento de chinelo e bermudão. O cara é excêntrico, né? Então, excêntrico é aquela pessoa diferente. Ele foge ao estilo comum, ele foge ao normal. Ele é diferente demais das outras pessoas. E Sansão, ele era assim, um cara muito excêntrico. Ele tem uma história incrível, cheia de enigmas, mistérios e contradições, uma história de paixão, aventura e emoção. Gente, se tem uma coisa que tem na história de Sansão, é emoção. É uma história cheia de adrenalina. Ele não era alguém de quem se podia dizer normal. No entanto, sua história tem sido contada e recontada desde as crianças aos mais velhos, pois sem dúvida ela sempre provocará uma reação se formos honestos em nossa avaliação. O que eu quero dizer com isso? Que se nós avaliarmos honestamente a história de Sansão, ela vai provocar em nós algum tipo de reação, porque é uma história que ela fala profundamente, ela traz uma lição de vida muito marcante. Então eu quero te convidar a entrar dentro da história de Sansão comigo nessa noite, e eu quero que nós saiamos daqui com uma reflexão profunda no nosso coração, na nossa mente, a respeito da nossa vida. Bom, primeiro tópico é que Sansão era um cara, irmãos, que tinha tudo para dar certo. Ele é aquela pessoa que a gente olha para o histórico, especialmente do nascimento de Sansão, e a gente vai perceber que pelo histórico dele, ele era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. E eu chamo aqui no primeiro ponto o nascimento dele de um mega evento. Por que um mega evento foi o nascimento de Sansão? Primeiro, porque a mãe de Sansão, se você abrir aí no capítulo 13, você vai perceber que a mãe de Sansão, ela era estéril, ou seja, ela não tinha condição de engravidar. Você vai encontrar isso aí no capítulo 13, versículo 3. Eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Então o primeiro ponto é esse. Então vamos pensar o seguinte: uma pessoa que você conhece, ela casa e ela passa 10, 20 anos e ela não consegue ter filho, ela não consegue engravidar. Um dia, essa pessoa chega para toda a família e fala: gente, eu estou grávida. Aí ela vai e coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, espalha para o mundo: gente, estou grávida. Então isso se torna uma mega notícia, uma grande notícia, um evento no meio daquela família, porque é alguém que não podia engravidar, agora essa pessoa engravidou. Então essa é ou não é um acontecimento? Concordam comigo? Ok. Mas isso, somado a isso, essa pessoa virasse e eu disse: toda a família, gente, mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. Não, você já contou a novidade. Você não podia ter filho, agora você está grávida. Não, gente, mas não é isso. É outra coisa. O que é? Apareceu um anjo para mim. Alguém já chegou para você e falou assim: apareceu um anjo para mim? Não? Pois para a mãe de Sansão apareceu. Apareceu um anjo para mim, e esse anjo é que falou que eu ia ficar grávida.
grávidas. Ela ganha então um vulto ainda maior, porque além dela ter ficado grávida, ainda aparece um anjo que disse para ela que ela ia ficar grávida. Somado a isso, nós temos o fato de que um anjo chegou para ela. Aí ela vai e diz assim: não, mas tem uma outra coisa ainda que eu tenho que dizer para vocês. Ah, mas outra coisa ainda, você está grávida, um anjo apareceu para você, o que mais? É que o anjo disse que essa criança que vai nascer, ela é uma criança escolhida de Deus. O Deus de Israel mandou o anjo falar para mim que eu ia engravidar e que essa criança é uma escolhida dele. Tá bom para você? Você acha que isso é o suficiente para a gente falar assim: poxa, o nascimento desse cara foi realmente um evento? Mas aí entra mais uma coisinha: é que ele foi escolhido para ser um libertador em Israel. Ele foi chamado para ser, entre aspas, o salvador da pátria. Israel estava vivendo um tempo em que os filisteus, os povos que moravam em volta deles, que eram inimigos número 1 de Israel, estavam vindo para oprimir o povo de Israel. Estavam subjugando, oprimindo o povo de Israel. E Deus precisava então de um libertador, de alguém que viesse entrar na história para dizer: vou resolver essa parada. E quem era esse cara? Seu nome é Sansão. Então nós podemos dizer que o nascimento dele foi um mega evento? Amém? Esse foi o primeiro ponto positivo de um cara que tinha tudo para dar certo. O segundo, era o cara que podia dizer realmente, de fato, eu tenho a força. Aliás, Sansão, ele é conhecido como um cara que tem a força. Então, veja só, existem algumas poucas coisas que todo mundo quer aquilo. Né? Você conhece algumas poucas coisas, mas que todo mundo quer? Por exemplo, dinheiro. Quem aqui quer dinheiro? Claro, todo mundo quer. Né? Então, dinheiro, por exemplo, é uma das poucas coisas que todo mundo quer. Mas tem uma outra coisa que todo mundo quer. Quem falou poder? Leninha, poder. Aliás, se quer dinheiro, porque de certa forma o dinheiro traz poder, não é? O dinheiro, ele traz poder. O dinheiro não pode tudo, mas eu posso comprar, eu posso ir, eu posso viajar, eu posso pagar, eu posso... traz poder. Poder é outra coisa que todo mundo quer. Tem gente que não tem tanto dinheiro, mas tem poder. A pessoa às vezes tem um nome, tem uma fama, e só por causa daquele nome dá para ela um poder. Às vezes é um sobrenome. Enfim, existem algumas coisas, poucas coisas, que dão poder, né? E o poder, o nome disso é poder, essa capacidade de subjugar os demais a si, de dominar os outros. Todo mundo quer isso, né? As grandes guerras no mundo, as grandes batalhas, elas acontecem por causa desse desejo do poder, de poder subjugar os outros, ter os outros sob o seu domínio. E essa era uma marca de Sansão. Sansão era alguém que tinha poder. Sansão era alguém que ele era temido. Sansão era alguém que aonde ele chegava, ele dominava, porque ele tinha força. Ele era capaz de brigar com um exército inteiro e vencer todo aquele exército, porque ele era um homem realmente muito forte. O nome de Sansão significa como o sol. Talvez por causa da sua força, pelo poder, pela força que o sol tem,
talvez por isso ele se chame Sansão. Ele possuía uma força superior ao ser humano comum, mas a força de Sansão não era a força da musculação. A força de Sansão era a força da unção de Deus sobre a sua vida. E você pode conferir em Juízes capítulo 14, verso 5 e 6. Diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe ele deu a saber o que fizera. Gente, o leão é um dos animais mais poderosos que existe, mais forte. E Sansão pega um leão, rasga ele com a mão, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma arma. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é que aqui diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou dele. E porque o Espírito de Deus se apoderou dele, ele foi capaz de matar um leão com as suas próprias mãos. Capítulo 15, versículo 14. Chegando ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram nas suas mãos. Sansão havia sido amarrado pelos seus próprios irmãos de Israel, porque os filisteus foram lá e falaram assim: olha, ou vocês nos entregam Sansão, ou nós acabamos com vocês. E Sansão falou: olha, vocês não vão tocar em mim, não, então podem me amarrar. E ele mesmo deixou os seus irmãos de Israel o amarrarem com cordas e falou: agora vocês podem me entregar aos filisteus. E os judeus, os hebreus, entregaram ele aos filisteus. E quando ele chegou perto dos filisteus, os filisteus muito felizes porque tinham Sansão amarrado. E quando ele chega diante dos filisteus, o texto diz: o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e ele fez isso. E aquelas cordas se tornaram como nada. Então, esse poder que ele tinha era o poder do Espírito Santo, essa força descomunal que Sansão possuía. Era porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. É porque Sansão, desde o ventre da sua mãe, ele é consagrado, separado, escolhido, e ele tinha a unção de Deus sobre ele, e essa unção dava a ele poder, dava a ele força, e então por isso ele era capaz desses feitos espetaculares. Embora muitas pessoas tenham sede pelo poder apenas para fins egoístas, a força de Sansão era um elemento sobrenatural concedido por Deus com o propósito de libertar seu povo. É espetacular o fato de Deus canalizar através de nós o seu poder. Irmãos, o poder de Deus é uma coisa que todo mundo quer. Tem muita gente que vai aí para a vigília, para não sei aonde. Vamos buscar poder. Mas a Bíblia é muito clara quando ela mostra que o poder que Deus nos dá não é para a nossa glória, nem é para o objetivo de objetivos egoístas, que promovem o nosso próprio prazer e que promovem o nosso ego. O poder que Deus dá ao crente é para que a obra de Deus seja realizada. Deus deu poder a Sansão para ele poder libertar o povo de Deus do domínio dos filisteus. Só para isso que Deus deu poder a Sansão. Não foi para que ele se esbaldasse, não foi para que ele se mostrasse, mas foi para que ele glorificasse o Deus que colocou poder sobre a vida dele. Cabe-nos, portanto, combinar poder de Deus
com responsabilidade espiritual. Tem muita gente que brinca com o poder de Deus. Tem muita gente que tem dons, que tem a unção de Deus sobre a sua vida, mas que brinca com o poder de Deus, que usa para o seu próprio benefício, que usa para a sua própria glória, que usa, que canaliza para os seus próprios interesses. Mas nós precisamos ter essa consciência de que o poder de Deus, que Deus nos dá os seus dons, Deus nos dá o seu poder para a glória do nome dele. Em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E há vários outros textos que eu coloquei aqui, mas o tempo não vai me permitir ler todos, que nós vamos ver que cada vez que Deus decide colocar o poder dele sobre a vida da igreja, sobre a vida de alguém, tem um propósito: é fazer a obra de Deus, e fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Aleluia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Ainda outra coisa, que eu já citei aqui, eu vou passar rapidamente. Sansão era o líder da hora, era o cara, aquele que Deus trouxe naquele momento em que o povo precisava para resolver uma crise na história de Israel. E Sansão se tornou um dos juízes. O período dos juízes foi um tempo na história de Israel. Logo depois que eles entraram na terra prometida, saíram do Egito, entraram na terra prometida, a nação ainda não tinha rei. Então Deus levantava esporadicamente homens que eram chamados de juízes para liderar o povo de Israel. E Sansão foi levantado como um ilustre juiz na terra de Israel. Ele não era um mero brinquedo, um homem chamado para dar espetáculo. Ele foi um homem chamado por Deus para liderar o seu povo. E você vai ver lá em Juízes 16:31 que ele liderou a nação de Israel durante 20 anos. Ele governou, ele liderou, ele conduziu a vida dessa nação durante 20 anos. Ou seja, Deus chamou este homem com um propósito. Deus chamou esse homem com uma missão. Deus chamou esse homem como alguém que tinha tudo para dar certo. Amém? Aí vem a pergunta: o que deu errado, Sansão? Aí depois de toda essa história a gente se pergunta: por que não deu certo? E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender nessa noite. Primeiro, brincando com o perigo. A parte mais delicada da história de Sansão é que parece que ele gostava muito de andar no limite do perigo. Parece que ele tinha habilidade, ele gostava de andar sempre no limite do perigo, sempre próximo, sempre correndo riscos. Eu imagino, irmãos, que talvez o que tenha feito isso em Sansão foi o seu excesso de autoconfiança. Uma coisa muito perigosa no ser humano é quando ela confia demais em si mesma. Ter autoconfiança é uma coisa boa, mas ter excesso de autoconfiança é algo que nós precisamos prestar atenção. Aquela pessoa que diz: eu me garanto. Não é? Isso nunca vai acontecer comigo. Não tem problema, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque nunca eu vou cair, eu nunca vou pecar, eu nunca vou errar, eu nunca vou fraquejar. Não é? Dizem que o maior índice de quem morre afogado é exatamente quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar não arrisca, não vai para o fundo, não, né? Mas quem sabe, que se garante demais, acaba se arriscando
fracassar. Bem dizia a minha diretora do meu seminário, quando nós estudávamos no seminário com 200 moças, e ela dizia: nunca pense que você é santa demais para namorar no escuro. Porque a pessoa acha: não tem problema não, eu posso ficar sozinho com meu namorado, não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma pessoa consagrada, não, eu sou um homem de Deus, qual o problema? Eu posso ficar dentro de uma casa sozinho com minha namorada, eu posso ficar dentro de uma casa sozinho com uma mulher, qual o problema? Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Todo mundo que se garante corre risco, corre perigo. E quem acha que é fraco, que pode cair, que não é tão, não é? Porque ninguém é tão é só Deus, forte é só Deus, quem se garante totalmente 100% é só Deus. Nós todos somos frágeis, nós todos corremos o risco de pecar. E quando nós entendemos a nossa limitação, a gente vai ficar longe. Eu sempre converso com os casais de namorado, eu aconselho: nunca fique sozinho. Sempre fique namorando a uma certa distância onde alguém possa te ver. Porque o ditado diz: a ocasião faz o ladrão. E a tentação só vem porque há uma oportunidade, você ofereceu uma oportunidade. Não é? E esse excesso de autoconfiança de Sansão fazia com que ele se arriscasse demais. Ele gostava de brincar com o perigo. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não é sem propósito que Jesus mandou vigiar. Vigiar significa ter uma atitude equilibrada em relação a nós mesmos, tendo consciência das nossas limitações e da nossa capacidade de cometer erros, caso não estejamos com a nossa mente ligada. Então, o que leva a gente a errar é que nós, às vezes, não temos uma atitude equilibrada em relação a nós mesmos. E nós não temos consciência das nossas limitações e não temos a consciência do quanto nós somos capazes de errar. E aí não vigiamos, e quando não vigiamos é que nós temos a probabilidade de errar e de cair no laço do diabo. Cabeça ou coração? Eu entendo que um dos grandes problemas de Sansão é que ele tinha as emoções muito à flor da pele. E ele agia muito levado pelas emoções. E o que ele tinha de força física em excesso, ele tinha de falta de capacidade de enxergar as coisas com clareza, capacidade de racionalizar, de pensar adequadamente em relação às coisas que estavam em volta dele. Se você parar para ler o texto, o famoso texto de Sansão e Dalila, que é o capítulo 16, você vai perceber o quê? Que tudo que os filisteus queriam era descobrir qual era a razão daquela força e de que maneira eles podiam, o que eles podiam fazer para minar a força de Sansão. Porque o dia que eles conseguissem minar a força de Sansão, eles iam conseguir dominá-lo e iam conseguir dominar todo o povo de Israel. E uma coisa é certa: os filisteus, eles não conheciam o segredo da força de Sansão, mas uma coisa eles já tinham descoberto: qual era o segredo da fraqueza de Sansão. E você sabe qual era o segredo da fraqueza de Sansão? Não, o segredo da fraqueza: mulher. Em 3 capítulos da história de Sansão, porque a história dele começa no capítulo 13 e termina no capítulo
de São João, que é uma bebida, uma cachaça, barra de saia e barra de ouro. E o programa de Sansão se chamava barra de saia. Não podia ter uma barra de saia. Até o dia que ele achou Dalila e se apaixonou. Um homem forte daquele. Um homem, tudo aquilo que eu falei aqui, com um histórico de arrebentar. Que todo o exército filisteu não conseguia dominar. Babou no colo de Dalila. Mulher é bicho perigoso. Mulher, quando quer derrubar um homem, ela sabe como. Vigia, varão. Aí o que os filisteus fizeram? Contrataram Dalila. Contrataram literalmente. Olha, nós vamos te dar cada um 1.100 ciclos de ouro. Cada um de nós. Eu não sei quantos eram. Imagina quanto dinheiro. Só para você nos entregar eles. Para você descobrir qual o segredo da força. O que a gente faz para acabar com essa força aí? Se você descobrir isso, é 1.100 ciclos de ouro de cada um de nós para você. E essa mulherzinha não valia nada. Por que ela não valia nada? Porque ela não gostava dele. Porque se ela gostasse, e mesmo se ela não gostasse dele, mas se ela aceitando essa proposta de entregá-lo por dinheiro, já mostra o caráter dessa mulherzinha. E durante 4 vezes ela chega e fala: Sansão, eu quero saber qual o segredo da sua força, o que faço para acabar com a tua força? Aí durante 3 vezes ele fala mentira. Aí ele fala a primeira mentira, ela vai e faz o que ele falou. Eu estou resumindo aqui a história porque a hora já está avançando, já passou da hora. Fala a primeira mentira, aí ela faz aquilo e ele está lá dormindo e ela fala: Sansão, os filisteus viram. Ele levantou e tal, e ele estava forte como sempre. Aí ela faz o segundo teste, faz o terceiro. No quarto, ela fala: oh, Sansão, você não me ama. Já 3 vezes você me enganou, Sansão. Se você não me falar agora, eu vou embora e não volto nunca mais. Sansão. Irmãos, Sansão era um cara burro. Porque quem não pensa é burro. Porque você ser enganado uma vez, ok. 2, dentro da média. Agora você ser enganado 4 vezes. 4 vezes. Você já viu aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que você gosta muito, que você vê essa pessoa envolvida numa teia, que você chega perto, você até se arrepia e fala: meu Deus, não aguento isso. E você chama essa pessoa e bota do seu lado e fala, e reza o texto para a pessoa. E ela fala: não, mas ela me ama. Não, mas ele me ama. E às vezes é uma outra área, não necessariamente numa área de relacionamento, às vezes numa outra área, às vezes é uma amizade, às vezes é um sócio, é um negócio, é alguém que está ali te cercando a pessoa e fazendo mal e armando uma armadilha, e você está vendo, e você diz: criatura, tenha dó, olha aqui, olha, presta atenção. Não, mas olha, a emoção da pessoa está falando tão alto, que ela não consegue pensar com a cabeça, ela não consegue raciocinar, ela não consegue enxergar os fatos claros que estão ali na sua frente. Já passou por isso?
ele escolheu ouvir Dalila, confiar em Dalila, confiar em alguém que já tinha enganado ele 3 vezes. Na quarta, ele ainda estava lá. Há quem diga que o amor é cego, mas cego é a paixão, porque o amor ele não é nocivo, o amor não faz mal, o amor só faz bem. Precisamos ser crentes GQP, gente que pensa e faz as escolhas certas, que o nosso coração ele não é para ser descartado. Nós precisamos de ter emoções, de pensar com o coração, de lidar com o coração, de agir com o coração muitas vezes, mas na frente precisa estar a razão. A mente precisa comandar o coração, porque a mente ela consegue ver coisas que o coração fica cego. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então a mente precisa comandar. Porque quando a mente olhar tudo, detectar tudo, ver que não há perigo, que aquela pessoa é confiável, que aquela situação é confiável, que aquela decisão é a certa a se tomar naquela situação, aí você pode colocar o coração e ir lá fazer tudo da melhor forma possível. Porque a sua mente já foi na frente, já limpou a área, já tirou o perigo, e agora você pode colocar o coração e desfrutar daquela situação com todo o amor, com todo o carinho, com toda a graça de Deus. Mas você precisa colocar a sua mente na frente. Coração é coisa para se guardar. Se a cabeça é para ser usada, o coração é para se guardar. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmãos, e guardar o coração é isso. É não deixar o coração sair para fora. É não deixar o coração nos guiar o tempo todo. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração para as pessoas mais confiáveis que você tem, para os amigos mais íntimos, para as pessoas em quem você confia de fato. E às vezes há coisas que estão no nosso coração que nem para pessoas em quem a gente confia a gente deve dizer. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa em quem a gente confia, ela é boa, ela quer o nosso bem, mas ela não tem maturidade para ouvir aquilo que nós vamos falar e nem tem maturidade para nos aconselhar adequadamente. Eu conheço muitas pessoas bem intencionadas dando conselhos errados. Então tem amigos, bons amigos, bem intencionados, mas que nem sempre os conselhos dessas pessoas vão nos conduzir a fazer o que é certo. Coração é coisa para se guardar e se prestar bastante atenção nas mãos de quem você vai colocar o seu coração. Irmãos, último ponto, juntando o que sobrou. Eu li esse texto ontem com muita tristeza, porque depois de uma história tão tremenda de Sansão, a gente chega no capítulo 16, porque Sansão não podia cortar o cabelo, porque o seu cabelo era o sinal da sua consagração a Deus, e ele só tinha força por causa dessa consagração. E a Bíblia diz, irmãos, claro aqui, que quando Dalila viu que ele já tinha lhe descobrido o coração, ela atiçou ele até ele abrir o coração todo e dizer todo o seu segredo para ela. E quando ela percebeu isso, ela colocou ele para dormir no joelho dela, chamou o filisteu, cortou o cabelo de Sansão. E quando ele acordou, ele era um homem sem força. E a Bíblia diz que os filisteus vieram,
furaram os olhos de Sansão e levaram ele como um cachorro na corda. Sabe quando você procura o poder de Deus na sua vida e não encontra mais? Sabe quando você tenta fazer aquelas coisas no reino de Deus que você fazia com poder, com autoridade, com graça, e você não consegue mais? Quando você tenta adorar ao Senhor como você fazia antes, e você percebe mais que o Espírito de Deus não está mais ali. Quando você procura o poder de Deus na sua vida, você percebe que Ele não está mais ali. E essa era a situação de Sansão. E ele agora era uma marionete na mão dos filisteus. E o crente sem o poder de Deus, o crente sem a graça de Deus, sem os recursos espirituais, ele se torna uma marionete nas mãos de Satanás. Ele se torna um capacho do diabo. Ele se torna alguém manipulado, vulnerável, acessível aos ataques, às setas do diabo, ao controle de Satanás na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você, é que há esperança sempre. Sempre há esperança. Há um versículo que está em Juízes 16, 22, ele diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo ao ser raspado, começou a crescer de novo. Começou a crescer de novo. Sabe o que significa isso? Cabelo cortado perdeu o poder. O cabelo começou a crescer. Ei, que chova sobre casa. Sansão passava a mão na sua cabeça e aqueles fios de cabelo estavam de Jodaia cheia que eu maçu. Era pouquinho, mas estava nascendo de novo. Estava pequenininho, devagar, mas estava nascendo de novo. Aleluia! A palavra de Deus diz que há esperança para a árvore, que ela, ainda que ela seja cortada e o seu tronco envelheça, sua raiz envelheça no solo, ao cheiro das águas brotará. Aleluia! Deus não se esquece, ainda por mais baixo que você tenha descido, por mais longe que você tenha ido, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a besteira que você fez, para Deus não importa o ponto a que chegamos. O que importa é que Ele está sempre pronto a perdoar e a restaurar. Eu creio, irmãos, que os dias que Sansão passou ali, rodando aquele moinho dos filisteus, como marionete, como sendo humilhado, sem poder fazer nada na mão dos filisteus, como escravo, como um capacho, eu acredito que ali Sansão aprendeu profundas lições. Deixa eu achar minha página aqui. Que ele teve uma profunda experiência, que ele aprendeu algo tão profundo que ele nunca aprendeu quando ele tinha tanta força. Se em vida Sansão não cumpriu o propósito de Deus, na sua morte, com certeza ele cumpriu. Se a vida de Sansão transcorre em meio a tantos altos e baixos, a sua morte tem
enquanto em vida, ele ficava brincando. Mas quando ele estava perto da sua morte, ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude. Enquanto a vida dele estava muito boa, ele estava brincando de ser um homem forte. Mas agora que ele é humilhado, que ele é derrotado, ele percebeu que não dava mais para ficar brincando. Se Sansão ressurge, faz isso de uma forma muito determinada. Os filisteus querem brincar com ele. Veja só, no capítulo 16, verso 25, diz que os filisteus fizeram uma grande festa. Estava todo mundo lá comemorando a derrota de Sansão. E aí disseram assim: traz Sansão para cá, para o meio, que nós queremos brincar com ele. Mas Sansão já tinha entendido que com o inimigo não se brinca. Ele aprendeu essa lição a duras provas, mas ele aprendeu que com o inimigo não se brinca. E isso fez ele tomar uma atitude radical, que comprometeu a sua própria vida. Pois certamente era melhor morrer cheio do poder de Deus do que viver aprisionado pelo inimigo. Jesus nos convida a morrer com ele na cruz. Só a nossa morte pode trazer sobre a nossa vida o poder de Deus. Sabe o que Sansão fez? Ele cego, mas ele percebeu que a sua força estava voltando. E ele faz uma oração a Deus. Ele diz: Deus, pela última vez. Isso está no capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus filhos. Senhor, eu sei que eu não mereço te pedir que a minha vida volte a ser como antes, mas me dá força pelo menos mais uma vez. Eu quero uma última vez na minha vida que o Senhor me dê força. E ele pede a quem estava conduzindo ele, porque ele era cego, que colocasse ele entre duas colunas do palácio. Aquele lugar estava cheio de filisteus, os príncipes dos filisteus, todos estavam ali. E Sansão segura nas duas colunas daquela casa e faz força, sacode aquelas colunas, e aquele palácio cai e mata todo mundo que estava ali dentro, inclusive o próprio Sansão. E aí vem o texto que diz que foram mais os que ele matou na sua morte do que o que ele matou em vida. Irmãos, que nós não precisemos chegar a esse ponto. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumpri-lo, ainda que seja através da sua morte. Ainda que seja através da sua morte. Porque Deus chamou Sansão para que ele matasse os filisteus, não para que ele ficasse brincando com o pecado, não para que ele ficasse brincando com a força que tinha, não para que ele ficasse correndo risco. Mas Deus cumpre o propósito dele. Mas Sansão pagou um alto preço, porque para cumprir o propósito de Deus, ele precisou fazer isso ao preço da sua própria vida. O Senhor está hoje chamando você para que você reflita, que você pare e pense e analise com seu entendimento o que eu tenho feito com a minha vida.
Irmãos, será que nós estamos brincando com o pecado? Ah, não, um pecadinho hoje, Deus perdoa, um pecadinho amanhã. Ou talvez a gente esteja andando na beirada do caminho do pecado. Eu não estou dentro do pecado, eu estou na beirada do caminho do pecado. Não, aqui nessa beiradinha não tem problema, não estou pecando. Não tem problema andar por aqui. E Deus vai nos dando oportunidade. Deus vai dizendo: sai daí, sai de perto do pecado. Nós precisamos aprender a levar o pecado a sério. Aprender a levar o diabo a sério, porque ele não está brincando. Com o pecado não se brinca. Não se brinca de crente. Não se brinca com os dons que Deus nos dá. Não se brinca com o ministério de Deus. Não se brinca com a obra de Deus. Não se brinca de crente. E eu quero convidar você hoje para dizer: Deus, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu possa ver claramente o que eu preciso ver. Deus, tira da minha vida o domínio das minhas emoções. Irmãos, quantas vezes as emoções fazem a gente ver coisas que não existem, coisas que não são daquela forma. As emoções fazem a gente ver num sapo um príncipe. A gente jura que é um príncipe. Todo mundo está vendo que é um sapo, mas a gente diz: não, é um príncipe. Todo mundo diz: é uma bruxa. E a gente diz: é a princesa da minha vida. Todo mundo diz: isso não vai dar certo. A gente diz: não, vai dar certo. Todo mundo diz: você está errado. E você diz: não, eu estou certo. Peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para iluminar o seu entendimento, para clarear. Porque ninguém há melhor para nos fazer ver e entender as coisas como elas são do que o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, pela palavra que vem do teu coração, por este amor tão grande que o Senhor tem por nós. O Senhor nos alerta, o Senhor fala conosco, nos desperta. Oh Deus, teu amor é tão grande, tão maravilhoso, que mesmo andando longe, distante, mesmo andando disperso, Senhor, distante, desligado da tua vontade, o Senhor olha para nós com ternura, com amor, e diz: vem, meu filho, retorna ao caminho, retorna às veredas da justiça, retorna ao caminho da paz. Ser conosco, ó Deus, e dá-nos a tua graça, a tua paz e a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal, e dá-nos equilíbrio entre a nossa mente e o nosso coração, no nome de Jesus. Eu sei que eu já passei bastante da hora. Só a última figura que eu esqueci de colocar aqui, que é a nossa conclusão. Precisamos estar no equilíbrio entre coração e cérebro, emoção e razão. Se nós conseguirmos colocarmos no equilíbrio, se nós formos só cérebro, só razão, nós vamos tornar pessoas muito frias, sem emoção, sem
sem amor, sem paixão, sem carinho, frias. E Deus não quer isso. Porque Deus mesmo disse que nós devemos amar de todo o nosso coração. Se nós formos só coração, nós vamos quebrar muito a cara. Porque o coração vai nos guiar por caminhos errados. Mas se nós conseguirmos equilibrar as duas coisas, um pouco de cada um, Deus vai poder nos guiar por um caminho excelente. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração mais uma vez. E vamos pedir ao Senhor pelos outros. Senhor amado e bendito, nessa noite que recebemos a Tua palavra, fomos confirmados pela Tua verdade, nos sentimos, ó Deus, agradecidos e também nesta hora queremos te pedir por aqueles, ó Deus, que precisam de um toque da Tua parte, um toque que regenera o coração, um toque que transforma a mente, um toque que renova, Senhor, o entendimento, um toque que faz com que a Tua palavra, Senhor, seja inserida de maneira, Pai, em que aquele ou aquela, Senhor, seja fortemente abençoado por Ti. Nós entregamos nas Tuas mãos, certos de que o Senhor assim o fará. Ó Deus, dá-nos uma semana de paz, de tranquilidade. Querido, aplique essa palavra em cada dia da nossa vida e que o nosso ânimo e a nossa inteligência esteja bastante atenta àquilo que o Senhor está realizando. Seja assim, portanto, glorificado, bendito e adorado, pois assim o fazemos no nome de Jesus. E que o amor do nosso grande e maravilhoso Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o seu Filho, e as maravilhosas bênçãos do seu Espírito que é Consolador, esteja contigo hoje e com toda a igreja do Senhor para todos sempre. Amém, amém e amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não pense com o coração, pense com a cabeça.